A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja Deus por estarmos aqui diante do Senhor para meditarmos em mais um capítulo da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo de número 34, e tem um tema que diz: Diná é desflorada. Vamos ler, e fazer uma breve meditação. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor, e pelo Senhor estamos aqui em mais um dia lindo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Gratidão, Pai amado, pelo fôlego de vida, Pai amado, o ar que respiramos, que o Senhor nos concede, por todos os nossos familiares, pela vossa grandeza santíssima na minha casa, na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Vem nos ensinar, Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diná é desflorada. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Emor, viu o príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça. E falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Emor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó viu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele, e vieram os filhos de Jacó. Vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito com a filha de Jacó, o que não se devia iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então falou Emor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Achei eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó, Siquém a Emor, de Jacó a Siquém a Emor, seu pai, enganosamente falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã, e disseram-lhes: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós, então dá-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Emor, e aos olhos de Siquém, filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradara, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Emor a Siquém, Emor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela, eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas, mas somente consentirão aqueles varões a habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco.
e deram ouvidos a Emó e a Siquém, seu filho. Todos os que saíram da porta da cidade foi circuncidado todo macho, de todos os que saíam da porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também ao fio da espada a Emó e a seu filho Siquém. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos. E o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois ele a nossa irmã como a uma prostituta? Meus irmãos amados, somente até aqui 31 versículos, um capítulo, né, riquíssimo em ensinamento. Podemos ver aqui, né, que esse rapaz abusou, né, da filha de Jacó, Diná, e a humilhou. E logo depois, né, ele se descobriu, né, apaixonado por aquela moça, e então ele pediu ao seu pai para que tomasse, né, a mão daquela moça, como se fazia naquele tempo, para ser sua esposa. Mas bem sabemos que não é assim, né? Como se diz, ele colocou, né, o carro na frente dos bois. Se ele tivesse agido de uma maneira correta, né, na ordem correta, tivesse primeiramente pedido, né, a mão da moça em casamento, nada disso teria acontecido. As nossas atitudes, muitas das vezes, nos levam, né, a lugares que não são caminhos bons, né? Então, que possamos refletir, porque esse homem, né, esses homens foram mortos devido, né, à sua falta de, como se possa dizer, a sua falta de pensamento, né, a sua falta de pensar, de agir corretamente, que andemos corretamente conforme nos manda o Senhor nosso Deus, porque quem anda corretamente, né, pode até tropeçar, mas não fica caído, porque a mão do Senhor é quem nos levanta. E vemos que Simeão e Levi acabaram enganando esses homens e matando, né? Pois não era costume fazer algo desta maneira a uma moça naquela época, né? É, eles disseram que, por acaso, né, faria como se fosse assim. E eles disseram: faria pois ele a nossa irmã como a uma prostituta, né? Muito vemos hoje em dia, né, até tem se tornado comum, mas naquela época uma moça, né, deveria se casar virgem, né, e o marido, né, deveria antes pedi-la a seu pai e não precipitadamente, assim como foi o caso de Emó, né, que tomou ela por mulher, abusou dela, depois a desprezou e depois, né, foi pedir a mão dela. Nós devemos agir, meus irmãos, corretamente. E sabemos que Simeão e Levi agiram de maneira, né, que não se deveria agir, derramando sangue, né, mas naquela época era assim. E o nosso Deus, ele tem todo o controle nas suas mãos, e louvado seja Deus por isso, que possamos nos firmar e aprender cada vez mais, né, sobre o nosso Deus. Vamos orar para estarmos encerrando este devocional de hoje, em nome do Senhor Jesus. Se assim for da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, amanhã estaremos novamente aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Papai amado, por mais um ensinamento, por estar conosco neste novo dia. Paizinho amado, nos abençoe, nos guarde, guie os nossos passos. Papai amado, que o Senhor nos conceda o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nos revista com o vosso santíssimo poder. Fica conosco, Paizinho amado.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.